Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos! O vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer esse Papai Noel de amigurumi. Ele ficou muito lindinho, ele para em pé sozinho e vai ficar muito lindo na decoração de Natal da sua casa. Eu tive que dividir esse vídeo porque ele ficou muito grande, então a gente vai começar a aprender hoje, né? A gente começa do pezinho e aí a gente vai subindo, fazendo o corpinho todo e a cabecinha conforme for passando as semanas. A princípio vão ser 3 vídeos pra gente conseguir montar o nosso Papai Noel todo. E depois a gente vai ter mais vídeos aqui no canal de enfeites de Natal. Eu já ensinei aquele bonequinho de neve que aparece na foto e eu vou deixar aqui em cima no card e também no bloco de informação. Então se você quiser fazer também o bonequinho de neve que ficou muito lindinho, é só clicar. Se você tiver alguma sugestão de enfeite de Natal para eu fazer aqui, pode deixar nos comentários. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho e já deixa um like aqui no vídeo. Bora começar? Esses são os materiais que a gente vai usar para fazer essa primeira parte do nosso vídeo. Eu tô falando agora, né, tá um pouquinho diferente, porque como tem algumas coisas diferentes que a gente vai usar nesse vídeo, eu prefiro já deixar bem explicadinho. Em geral, vai ser a mesma coisa que a gente sempre usa, que é tesoura, uma agulha de crochê, eu vou usar de 2 milímetros. O meu fio é o compatível para essa agulha, né, mas você pode usar qualquer outro fio que você quiser e aí você vê qual que é a agulha que vai se adaptar melhor. As cores que eu vou utilizar para fazer o meu Papai Noel são essas cores aqui, mas você também pode usar as cores que você preferir, né? Não precisa ficar apegado nessas mesmas cores que eu. A gente também vai precisar de alfinetes, uma agulha de tapeçaria, olhinhos com trava de segurança, os que eu tô usando aqui são os de 6 milímetros, e marcadores de ponto. Pega mais de um marcador, porque pelo menos uns 2, porque a gente vai precisar, tá? Se não tiver marcador de ponto, pode usar um fiozinho, uma linha de outra cor pra marcar, né, o ponto, que também dá certo. Depois a gente tem enchimento. Aqui embaixo eu coloquei 2 pedacinhos de cabo revestido, ó. É um cabo elétrico mesmo, ele é revestido e tem 25 centímetros cada um desses 2 pedaços. O cabo elétrico vai servir pra gente dar estrutura no nosso Papai Noel. Ele vai ajudar o Papai Noel a ficar de pé e ele também vai deixar a cabecinha do Papai Noel bem estruturada. Se não quiser usar o cabo elétrico, pode usar um arame. Se não quiser usar nada, também pode, mas o resultado fica bem mais legal quando a gente coloca alguma coisa dentro pra estruturar. E eu também vou usar um pedacinho de acetato, ó, pra gente fazer o pezinho do Papai Noel. A gente vai precisar, na verdade, de 2 pedacinhos iguais a esse daqui, mas eu já usei um, então aqui só tá o outro, tá? É um acetato mesmo, ele é um pouquinho mais grossinho e isso vai no pezinho do nosso Papai Noel, que também vai ajudar ele a parar de pé. Além disso, facilita se vocês tiverem um alicate, pode ser desse ou desse tipo aqui. Porque na hora da gente dobrar a pontinha do arame, fica mais fácil. E eu também gosto de usar uma pinça. É uma pinça normal mesmo, de tirar a sobrancelha. E eu gosto de usar para colocar enchimento, né? Principalmente no pezinho que é pequeno. Facilita na hora de pôr no pé e no bracinho. Então, esses últimos materiais, né? Os alicatinhos e a pinça é opcional. Vai facilitar na hora da gente fazer, mas se não tiver, não tem problema, também vai dar certo. A gente vai começar o nosso Papai Noel aqui pelo pezinho, tá? Então, vocês começam usando o fio preto ou o fio que vocês escolheram para fazer a solinha do sapato. Eu vou usar um fio bege, porque se eu fizer no preto fica muito difícil de aparecer aqui no vídeo, tá? Mas eu já deixei aqui uma solinha em preto pronta para depois eu continuar o trabalho. Então, só essa parte eu vou fazer em bege, que é para ficar mais fácil de visualizar os pontos, tá? Então, a gente vai iniciar fazendo um nozinho corrediço. Eu gosto de fazer uma voltinha, né? Um ezinho assim do fio, seguro aqui no meio, insiro a minha agulha aqui no centro e puxo o fio do novelo aqui pra dentro. E aí é só ajustar puxando essa pontinha. Então, o nozinho corrediço já tá pronto aqui. E depois a gente vai fazer 4 correntinhas. Então, a gente laça o fio e traz por dentro dessa voltinha que tá na agulha. Laça o fio, traz por dentro da voltinha que tá na agulha. Agora a gente vai pular essa última correntinha, que é a correntinha que tá saindo da minha laçada, e a partir da segunda a gente faz 2 pontos baixos. Então eu insiro, pegando uma alcinha aqui da correntinha, pego o fio lá de trás, puxo aqui pra frente. Fiquei com 2 laçadas do fio na minha agulha, laço mais uma vez e tiro de dentro dessas 2. Então a gente fez o nosso primeiro ponto baixo. E eu vou repetir e vou fazer mais um ponto baixo aqui na próxima correntinha, ó. Pego uma perninha, né? Laço o fio lá de trás, trago pra frente, laço novamente e tiro de dentro das 2.
Na última correntinha, a gente vai trabalhar um aumento, então a gente vai fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Então, eu faço aqui o primeiro ponto baixo e dentro do mesmo espacinho, mais um ponto baixo. Agora, a gente vai continuar aqui do outro lado da correntinha. A gente consegue ver aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, a gente, logo aqui na primeira, a gente insere, traz o fio lá de trás, faz um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E aqui na última correntinha, a gente vai fazer um aumento. A gente finalizou a primeira carreira com 8 pontos baixos. E agora eu vou colocar um marcador de ponto bem aqui, que é o último ponto que a gente fez da primeira carreira. Esse marcador de ponto serve pra gente saber exatamente onde começa e onde termina cada uma das carreiras, tá? Eu sempre coloco o marcador de ponto no último ponto de cada carreira. Na segunda carreira, a gente vai começar logo aqui no primeiro ponto baixo fazendo um aumento. Então, a gente faz 2 pontos baixos dentro do mesmo espacinho da base. No próximo ponto, a gente faz um ponto baixo. E agora a gente vai fazer 3 aumentos, então para os próximos 3 pontos a gente faz um aumento dentro de cada um deles. No próximo ponto a gente faz mais um ponto baixo e aqui nos últimos 2 pontos da carreira a gente vai fazer 2 aumentos. Coloco o marcador de ponto aqui no último ponto e na terceira carreira a gente começa fazendo um ponto baixo e no próximo um aumento. Depois a gente faz um ponto baixo e agora a gente vai repetir 3 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. No próximo ponto a gente faz um ponto baixo. E aqui a gente vai repetir 2 vezes a sequência de um ponto baixo e um aumento. A quarta carreira a gente começa fazendo um aumento aqui no primeiro ponto. Depois, 3 pontos baixos. Depois a gente vai repetir 3 vezes a sequência de um aumento e 2 pontos baixos. No próximo ponto, a gente faz um ponto baixo. E agora a gente repete novamente a sequência de um aumento e 2 pontos baixos mais 2 vezes. Pode voltar o marcador aqui para o último ponto da carreira e cortar o fio. Deixa uma pontinha para a gente fazer o arremate. Cortei o meu fio, vou puxar aqui a minha laçadinha e passar uma agulha de tapeçaria aqui na ponta. Não tirem o marcador de pontos, tá? Porque a gente vai precisar dele como base para começar a próxima carreira. Então, a minha laçadinha tá saindo daqui, do ponto onde tá o marcador. Eu vou pular esse próximo ponto baixo que tem logo em seguida aqui do meu último ponto e vou inserir a minha agulha pegando as 2 alcinhas do ponto seguinte. Então, ó, esse é o nosso último ponto, eu pulei um e peguei no próximo. Passo o fio. E agora eu vou voltar no mesmo espacinho onde ele tá saindo, ó, meu fio tá saindo bem daqui, que é do último ponto que a gente fez. Então, eu insiro a minha agulha bem aqui no miolinho do ponto e jogo o meu fio lá pra trás. E aí, é só puxar aqui pra gente ajustar e o ponto ficar certinho. Esse pontinho que a gente acabou de fazer tem que ficar do mesmo tamanho dos outros. E aqui atrás a gente pode fazer o arremate. Então, eu passo dentro de uns 3 pontinhos. Agora eu vou virar e vou voltar por mais 3 pontinhos. Pegando, ó, quando eu faço esse arremate, eu pego só essas 2 alcinhas que estão aqui por cima do ponto, ó. A minha agulha, ela não vaza pro lado da frente, pro lado direito da peça, ó. Aqui do lado direito a gente nem consegue ver a agulha. É só aqui por fora mesmo, só nas 2 alcinhas do ponto. Depois que fizer o arremate, é só cortar aqui o excesso desse fio. E agora que vocês precisam medir aqui essa pecinha para vocês cortarem o acetato de vocês, porque vai vir bem aqui, ó. Vai ficar bem aqui atrás do sapatinho, né? Aqui vai ser a solinha do sapato, que vai aparecer pro lado de fora do amigurumi. E esse acetato que eu falei lá no comecinho do vídeo vai vir aqui, tá?
Você também pode usar um papelão, uma coisinha mais grossa, assim, um papel mais grosso, um papelão que vai deixar retinha aqui a sola do amigurumi. Eu prefiro usar acetato ou qualquer outra coisa que seja de plástico, porque se por acaso molhar, né, não vai desfazer, não vai perder o efeito depois. Então, a melhor opção mesmo é um acetato. Então, para eu cortar o meu, eu fiz essa base, coloquei em cima, marquei com um lápis e aí ele fica maiorzinho, né? Eu recortei, ele ficou maiorzinho. E aí depois eu fui medindo e cortando conforme foi precisando. Agora com o fio marrom a gente vai começar a fazer a bota do Papai Noel. Então eu pego aqui a base, né, que a gente já deixou prontinha. E aqui no ponto onde tá o meu marcador, tá vendo que aqui atrás tem uns gominhos do ponto baixo, do avesso? Ó, do lado direito a gente vê aqui as trancinhas, né, as correntinhas. E do lado do avesso a gente vê aqui um gominho. Eu chamo esse gominho de terceira alça do ponto. E vai ser nessa alcinha que a gente vai fazer essa carreira. Então, é um pouquinho chatinha de pegar. A gente tem que inserir a nossa agulha por trás aqui da correntinha, né, da trancinha que aparece ali na frente. E pegar essa alcinha, esse gominho que tá aqui atrás. É um pouquinho chato de pegar. Ó, então eu peguei ele no gominho e faço um ponto baixo. A gente começa bem no ponto onde está o marcador, tá? Vai pro próximo, pega o gominho e faz um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo pontos baixos até a gente dar a volta inteira aqui no nosso trabalho. Até chegar aqui no último pontinho. Eu vou voltar pro meu... Agora eu vou pegar aqui na minha base preta e vou fazer essa primeira carreira, que aí depois eu já vou continuar a partir daqui. Eu vou fazer a minha carreira e volto quando finalizar. E agora eu já tô aqui com a minha base preta, né? Já fiz a minha carreira toda em pontos baixos, pegando a terceira alcinha. E agora eu posso tirar o meu marcador de pontos daqui e passar ele aqui pra cima, que é o último ponto da minha carreira. A gente vai começar agora a próxima carreira. E aí a gente faz o primeiro ponto baixo logo aqui em cima, ó, do primeiro ponto marrom que a gente tem. Pode segurar aqui atrás essa pontinha do fio pra dar um pouquinho mais de firmeza. E aí a gente vai fazer aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira, né, do fio marrom. Eu vou começar a contar as carreiras do amigurumi a partir de agora, tá? Então, essa que a gente fez aqui em marrom vai ser a primeira e agora a gente vai começar a segunda. E aí daqui por diante, porque daí essa parte aqui a gente não precisa mais contar. A gente já colocou aqui o primeiro ponto da segunda carreira e agora a gente vai seguir fazendo pontos baixos por toda a volta. A gente vai fazer pontos baixos na carreira de número 2, que é essa, né, que a gente já começou, na carreira de número 3 e na carreira de número 4, tá? Então, eu vou fazer ponto baixo em toda a volta, não tem nenhum aumento, não tem nenhuma diminuição. É só ponto baixo em cima do ponto baixo da base. E na hora que eu finalizar as minhas 4 carreiras, eu volto aqui com vocês. Fiz as minhas 4 carreiras, só de pontos baixos. E agora na carreira de número 5, a gente vai começar fazendo 7 pontos baixos. E em seguida, a gente vai fazer 6 diminuições. Para fazer a diminuição, a gente insere a nossa agulha de frente para trás, pegando só a alcinha da frente do ponto. Ó, quando a gente vai fazer o ponto baixo, a gente pega assim as duas alças. Para fazer a diminuição, a gente pega só a alcinha da frente. Então, pego do próximo ponto e do ponto seguinte também. Então, a gente tem 2 pontos aqui na agulha. Laça o fio lá de trás, puxa por dentro das 2 primeiras laçadas, laça mais uma vez e faz um ponto baixo. Fiz a primeira diminuição. E agora a gente precisa fazer mais 5. Então, a gente insere a agulha pegando só a alcinha da frente dos 2 próximos pontos da base, traz o fio lá de trás para frente, laça e tira de dentro das 2 laçadas. Fiz a segunda diminuição. E agora eu vou seguir fazendo diminuições até eu ter 6 diminuições no total. Fiz as 6 diminuições e agora a gente faz mais 7 pontos baixos. A gente finaliza essa carreira com 20 pontos no total. Agora a gente já pode colocar o nosso acetato aqui dentro do sapatinho. Então, essa pontinha de fio pode deixar aqui pra fora por enquanto. A gente vem com o nosso acetato e coloca lá dentro. Arruma bem direitinho, sente que ele tá bem na solinha, bem acomodadinho aqui na sola do sapatinho.
E agora a gente vai continuar, né, as próximas carreiras. Na próxima carreira, que é a carreira de número 6, a gente vai começar fazendo 6 pontos baixos. E agora a gente vai fazer 4 diminuições. E agora a gente vai seguir fazendo pontos baixos até chegar no marcador. Vão ser mais 6 pontos baixos no total. Essa pontinha de fio a gente pode pôr lá pra dentro. Olha que bonitinho que já tá o sapatinho. As próximas 3 carreiras, que são as carreiras de número 7, 8 e 9, a gente vai fazer só pontos baixos. Então, a gente faz um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Finalizei a carreira de número 9 e na carreira de número 10 a gente vai trabalhar só pontos baixíssimos. Então, a gente puxa o fio lá de trás e passa direto pela laçada que tá na nossa agulha. Não precisa apertar, tá? Faz com a mão mais frouxinha. Insere no próximo ponto, puxa o fio lá de trás e passa direto por dentro da laçada da agulha. A gente vai fazer uma carreira inteira fazendo só pontos baixíssimos. Quando chegar no marcador, a gente não vai fazer o último ponto, tá? Então, vão ser 15 pontos baixíssimos no total. O último ponto a gente vai fazer à mão, que é para o acabamento ficar mais perfeitinho. Pode soltar o fio, cortar e passar uma agulha de tapeçaria aqui na pontinha. Fiz os 15 pontos baixíssimos e agora no último ponto a gente vai deixar ele sem fazer, que é esse pontinho onde está o marcador. A gente vai fazer um arremate invisível aqui. Agora a gente vai pular o ponto que tá o marcador e a gente vai inserir no próximo, pegando as 2 alcinhas pra gente fazer aquele arremate igual a gente fez ali embaixo na sola. E volta com o nosso fio bem aqui do buraquinho onde ele tá saindo, né? Bem aqui no meinho do ponto anterior. Joga o fio direto lá pra trás. Depois, passa dentro de 1 ou 2 pontinhos para fazer o arremate. E aí é só dar um nozinho. Pode ajustar bem esse nozinho. E a pontinha do fio que sobrou a gente joga aqui para dentro do sapatinho. Agora eu vou começar a fazer a calça do Papai Noel, tá? O meu vai ser verde, mas você pode fazer todo vermelho se quiser, ou de qualquer outra cor que você queira. Então eu já tô aqui com o meu fio verde passado com um nozinho corrediço na minha agulha. A gente vai começar no ponto que tá seguinte ao ponto que tá o marcador. Esse ponto aqui, né, o marcador de pontos, ele tá marcando o último ponto da carreira em marrom. Então a gente vem aqui no próximo, né, no ponto seguinte a ele, que é o primeiro ponto da carreira, e aí a gente faz um ponto baixo. A gente tem que pegar as 2 alcinhas que aparecem aqui por dentro, ó. Tá vendo que a gente consegue ver aqui no nosso trabalho uma correntinha bem perfeitinha aqui por cima? E se a gente vira, a gente vê outra correntinha aqui na lateral? A gente vai usar essa correntinha aqui do lado de dentro e a gente vai pegar as 2 alcinhas dela. Então, a gente insere a nossa agulha aqui por trás do ponto baixíssimo e laça as 2 correntinhas e faz um ponto baixo. A gente vai fazer só pontos baixos nessa carreira, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Chegando aqui no fim da carreira, a gente tira o marcador e faz o último ponto bem aqui onde ele tá. Então, essa foi a carreira de número 1 da calça e agora a gente vai fazer a segunda carreira. Então, a gente começa fazendo 3 pontos baixos. E no próximo ponto, a gente vai fazer um aumento. A gente vai repetir essa sequência mais 3 vezes e a gente vai finalizar a carreira com 20 pontos baixos no total. 3 pontos baixos e um aumento até no fim da carreira. A próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos, então é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. A próxima carreira, a gente vai começar fazendo 2 pontos baixos. No próximo ponto, a gente faz um aumento. Depois, a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento.
A gente vai repetir 3 vezes essa sequência de 4 pontos baixos e um aumento. E depois, lá no fim, a gente finaliza com mais 2 pontos baixos. A gente faz isso para intercalar os aumentos, para o aumento da carreira dessa carreira que tá aqui não cair em cima do aumento da carreira anterior. Isso deixa a nossa peça mais retinha aqui em cima. Cheguei aqui no fim da carreira, faço mais 2 pontos baixos para finalizar. As próximas 2 carreiras, que são as carreiras de número 5 e de número 6, a gente vai fazer só pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base. Nós vamos finalizar essas carreiras com 24 pontos baixos. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e volto quando finalizar. Finalizei a minha carreira de número 6, né? Na verdade, a gente fez a carreira de número 5 e a de número 6 só com pontos baixos. E agora a gente já tem essa parte da perninha pronta. A gente vai precisar repetir o processo e fazer outra perninha exatamente igual a essa. Eu já deixei a minha pronta aqui. Então, vocês fizeram por enquanto a primeira. Pode soltar o fio, né? Cortar, não precisa deixar um fio muito longo. E aí, vocês vão estar desse jeito aqui, né? Puxa a laçadinha. E aí, depois vocês vão fazer a segunda perninha e aí não vai cortar o fio. Então, a gente corta o fio da primeira, mas da segunda a gente não corta, porque a gente vai continuar agora o trabalho. A gente precisa ter 2 perninhas iguaizinhas, né? Uma igualzinha à outra. E eu mantenho o marcador de pontos, tá, gente? Mantenha o marcador de pontos na de vocês também, porque isso facilita depois na hora que a gente for fazer a emenda. Vocês vão entender por quê daqui a pouquinho. E agora, chegou a hora da gente usar o nosso cabo revestido, né? O nosso arame ou qualquer outra coisa aí que você quiser colocar. Eu vou usar esse alicatinho aqui pra torcer a pontinha. Eu faço sempre assim, eu dobro. Se quiserem, pode passar um pouquinho de fita isolante aqui na ponta. Eu gosto de passar, eu vou até passar na minha aqui, ó. Eu gosto de pôr uma fitinha isolante aqui só pra ficar um pouquinho mais seguro mesmo. Então, ó, coloquei aqui na pontinha uma fitinha isolante. Na verdade, no fundo, eu não sei se adianta qualquer coisa não, mas eu sempre costumo pôr, então coloquei também. Se não quiser pôr, não precisa, ou se quiser pôr durex, fita crepe, qualquer outra coisa também dá certo. E aí eu dobro uma pontinha, tá? Essa pontinha tem que ser pequenininha. Ela vai ficar assim, ó. Ela tá mais ou menos do tamanho de um dedo meu. E aí, depois, a gente vai dobrar ela assim pra lateral. Tá vendo que tá reto aqui? Então, a gente pega e vira pra fazer como se fosse um pezinho mesmo, ó. E aí, vai ficar desse jeito aqui, tá? E isso daqui vai lá dentro da nossa botinha. Então, a gente pega e coloca lá dentro. Tem que fazer isso antes da gente começar a colocar o enchimento, tá? Então, a gente faz para uma perninha e depois faz a mesma coisa para outra. E agora que a gente já colocou o arame aqui, a gente precisa colocar o enchimento. Então, a gente pega um tantinho bom de enchimento, a gente precisa pôr o suficiente para ficar bem estruturado. Eu começo sempre colocando com a mão mesmo, e aí depois eu gosto de usar uma pinça para acomodar no lugar que eu quero. Ó, aí, com a pinça, eu vou jogando aqui pra frente, ó, no biquinho do sapatinho, né? Da botinha do Papai Noel. Se você não tiver uma pinça, você pode tentar fazer com a mão mesmo, né? Com os dedos, ou com a pontinha da tesoura, que também dá certo. Eu acho que a pinça facilita bastante na hora de fazer essa parte. Pode pôr bastante enchimento até ficar bem estruturada a peça, tá? A minha tá bem durinha, ó. Quando eu aperto, ela não afunda com facilidade. E aí, o pezinho tem que pegar o formato direitinho, né? Da botinha do Papai Noel. Aqui em cima na perninha não precisa pôr muito por enquanto, porque eu acho que atrapalha, né? Que a gente começa a tecer e os pelinhos vão tudo ficando amarradinho, né? No crochê. Então, eu prefiro pôr no sapatinho e aí depois, quando subir um pouco mais de carreiras, a gente vai enchendo conforme as carreiras for subindo, tá? Então, a partir de agora, sempre que você achar necessidade, você já vai colocando enchimento. E sempre que colocar enchimento, coloque bastante enchimento, tá? O suficiente para a peça ficar bem estruturada. Não pode ficar molenga, não. Ela tem que ficar bem estruturadinha para pegar a forma bem bonitinha. Essa é a perninha que a gente fez primeiro, né, que tá com o fio cortado. E esse foi o meu último ponto, que é o ponto que tava aqui o meu marcadorzinho, tá? Então, a gente finaliza o trabalho desse jeito aqui.
A gente vai passar esse marcador de ponto que tá aqui, 2 pontos para trás. Então, a gente vai pular aqui esse e a gente vai colocar ele nesse pontinho aqui. Então, eu tiro daqui e coloco 2 pontinhos para trás da carreira. Vai ser nesse ponto aqui que a gente vai fazer a emenda. Essa pontinha de fio que a gente tem aqui, a gente pode fazer um arremate, né? A gente pode esconder ela aqui, passando dentro de alguns pontinhos. Eu pego só a alcinha de trás para fazer isso, tá? Para não aparecer na frente do trabalho. Passa por alguns pontinhos e pode jogar a pontinha, essa pontinha lá para dentro. Deixa essa pecinha aqui por enquanto, agora a gente vai pegar a outra. Então, a gente tá aqui, opa, deixa ela deitada, porque senão vai ficar batendo aqui os dois cabos. Agora, nessa perninha, a gente vai fazer 8 pontos baixos. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador e vou fazer o 8º, tá? Eu tinha posto esse marcador aqui só pra eu saber aonde que era. 8 pontos baixos. Aí, depois, a gente pega aqui a outra perninha, né, que a gente já deixou aqui com o marcador. E a gente vai fazer o próximo ponto baixo bem aqui onde tá esse marcador. Então, é um pouquinho chato, mas a gente tá aqui, fizemos o ponto baixo de número 8 dessa carreira. Agora, a gente vem aqui pra essa, insere aqui no ponto que tá o marcador de pontos. Faz um ponto baixo, normalmente. E esse pontinho, aperta bem, tá? Pra ficar bem justinho. Pode ajustar bem. Então, a gente fez aqui o ponto baixo exatamente onde tá esse marcadorzinho de ponto. Esse marcador eu não preciso mais, posso tirar. Agora, o que vai marcar o fim da nossa carreira vai ser esse marcador aqui. E a gente vai seguir agora fazendo pontos baixos na volta inteira dessa perninha. Então, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, até a gente chegar aqui, ó, um pontinho antes do que a gente acabou de prender. Fiz a volta toda, e aí a gente chega aqui aonde a gente prendeu, né, o ponto baixo com a outra perninha. E agora a gente vai mudar, voltar para a perna do outro lado. Então, é só a gente vir aqui no próximo ponto baixo que a gente tem livre e fazer outro ponto baixo. Aperta bem e segue fazendo pontos baixos até chegar no marcador de pontos. A gente tem que ter agora um total de 48 pontos baixos aqui em cima. Então, contando aqui todos esses pontos, dando a volta nas duas perninhas, a gente tem que ter um total de 48 pontos. E a gente vai fazer agora as próximas 5 carreiras só de pontos baixos. Então, é um ponto baixo para cada ponto que a gente tem na base, nas carreiras de número 8, 9, 10, 11 e 12. Eu vou fazer as minhas carreiras e volto quando finalizar. Cheguei aqui no fim da minha carreira de número 12, falta só o ponto do marcador aqui para finalizar. Então, eu vou tirar o meu marcador. A gente vai fazer uma troca de cor agora, tá? Insira a minha agulha aqui no próximo pontinho, né, que é o último ponto. E puxo pra frente. Fico com 2 laçadinhas na agulha. Agora, a gente pode cortar esse fio, que é o fio verde. Não precisa deixar muito grande, pode deixar pequenininho, só pra fazer um nozinho. E puxa o fio preto. Então, peguei aqui o meu fio preto, vou apoiar ele aqui atrás. E a gente finaliza o último ponto baixo já puxando o fio preto, porque ele já vai começar aqui preto, ó. O último ponto da carreira de número 12 ficou verde e a gente já vai começar aqui o primeiro ponto em preto. O nosso marcador de pontos agora vai aqui na verde, tá? E agora, na carreira de número 13, a gente vai trabalhar só pontos baixíssimos. Então, a gente vai fazer, pegando só na alcinha de trás, um ponto baixíssimo para cada ponto que a gente tem na base, ó. Só na alcinha de trás do ponto e faz um ponto baixíssimo. Não precisa apertar, tá? Pode fazer mais frouxinho. A gente vai fazer isso até chegar no fim da carreira. Lembra que a gente só vai pegar a alcinha de trás do ponto, tá? Se a gente fosse pegar as duas, seria assim, mas nesse caso a gente vai pegar só uma, então a gente pega só uma aqui atrás. Eu vou chamar essa carreira que a gente acabou de fazer de pontos baixíssimos de 13A. E agora a gente vai fazer a carreira de 13B, que vai ser ponto baixo.
Então, a gente vai fazer uma carreira toda de ponto baixo, só que a gente vai continuar pegando só na alcinha de trás. Então, é ponto baixo em toda a volta, pegando só na alcinha de trás da carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, a gente pega aqui só a alcinha de trás da carreira que a gente tem aqui em preto. Essas duas pontinhas de fio que estão aqui, a gente pode dar um nozinho nelas. Dá uma puxadinha só para ajustar. Não puxa muito, tá? E aí, pode dar um nozinho aqui para ela não soltar. Aqui no meio da perninha fica um buraquinho também, ó. É só passar um fiozinho verde aqui por dentro e dar um nozinho. Então, passa aqui de um lado e do outro e dá um nozinho bem aqui no meio. Então, eu vou seguir fazendo a minha carreira de 13B, que é ponto baixo em toda a volta, pegando só na alcinha de trás da carreira 13A. A próxima carreira, a gente vai trabalhar só pontos baixos também, então vão ser 48 pontos baixos, só que agora a gente vai pegar normalmente as duas alcinhas do ponto. O fio preto é um pouquinho difícil de ver, mas é ponto baixo normalmente, pegando as duas alcinhas, tá? A gente vai fazer uma carreira só de pontos baixos. E aí, pessoal, a gente começou a fazer o nosso Papai Noel, mas a gente ainda vai precisar de umas 2 semanas para terminar. Porque como o vídeo ele é mais trabalhado, né, é uma receita mais elaborada, ela demora um pouquinho mais, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Fiquem ligados aqui no canal, porque no próximo sábado vai sair a segunda parte do tutorial. A gente se vê. Um beijo!